Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos, orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. E nós damos graças a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor e podermos receber a edificação espiritual que a palavra traz para cada um de nós. Nesse momento nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e também nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje e pedimos também a inspiração divina para mais esta programação, tanto para quem vai falar a palavra do Senhor,
como quem vai ouvir a palavra do Senhor, que todos possamos estar inspirados. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e preciosos irmãos. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 6, e nós começaremos com o versículo 48. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que querem achar para acompanhar, não é? Nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Esse endereço fica bem próximo ali aos antigos barracões da Sadia. E todos os meus amados irmãos estão convidados a participarem conosco. E enquanto ainda em tempo nós estamos nos lembrando, queremos também dizer para todos os irmãos que este programa ele é publicado pelo nosso canal no YouTube. O nome do nosso canal é A Mensagem do Sétimo Anjo. E também nós temos os nossos grupos de WhatsApp, onde nós também retransmitimos, não é? Republicamos estes programas. Então, se você desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Ali na descrição do vídeo está o número de nosso WhatsApp, né? E eu acredito que seja uma bênção para todos. É mais fácil receber em seu WhatsApp diário a mensagem que é transmitida aqui, não é? Bom, muito bom. Dito tudo isto, então, nós vamos ler a Bíblia agora. Depois da leitura da Bíblia, nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. Um hino de adoração ao Senhor, não é? Para o nosso deleite, para o nosso enlevo espiritual. Isso depois que nós fizermos a leitura bíblica. Vamos aqui então, né? São João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que o havia, o que o havia de entregar. Amém. Somente até o versículo 64. E agora, conforme nós dissemos, nós vamos então ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual e adoração ao Senhor nosso Deus. E nós voltaremos logo em seguida, depois do hino. Ouçamos e meditemos. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi, eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão.
eu busquei sempre ajudar. Mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, estamos aqui com a mensagem aberta. O título da mensagem é Um Profeta Envergonhado. E nós estamos parados no parágrafo 66. E nós vamos dar continuidade, então, na nossa leitura, no nosso estudo, a partir deste parágrafo 66, não é? Vamos aqui, então. Se você talhar um velho milho e se tiver diabetes, perderá seu pé. Não tente descartar isso e contornar isso e talhar um gesso de milho nisso. Mas a coisa a fazer é vir diretamente a Deus e dizer: Deus, eu sou anêmico e preciso de seu sangue para me limpar de todos os meus pecados. Essa é a minha oração. Creio que seja a sua. Pense nessas coisas, amigo. Um desses dias é tão provável que aconteça antes do amanhecer, como acontecerá daqui a 50 anos, uma bomba de foguete, uma daquelas bombas de cobalto ou hidrogênio, poderia a nação inteira estar em alerta. Você viu no jornal outro dia onde eles estão exigindo ciência, o Pentágono, para responder aos discos voadores. Não era um mito. Não foi algo que se imaginou, foi real, foi uma inteligência. Eles voaram em formação de batalha, eles poderiam parar, eles poderiam começar, eles poderiam parar, eles sabiam. Foi uma inteligência. Bom, o profeta está comentando aqui que naqueles dias em que ele havia pregado esta mensagem, apareceram discos voadores, não é? E eles ficaram atentos para ver o que significava aquilo. E o profeta está dizendo, não era um mito não é? Era uma inteligência que estava ali voando como se fosse uma inteligência de guerra, não é? Então, se eles quisessem parar, eles paravam. Se eles quisessem continuar voando, eles continuariam. Então, era uma inteligência. Eles sabem disto. As pessoas riram, eles disseram, discos voadores? Se divertiram com isso. Mas você sabe o que estou pensando? Jesus disse que antes que ele venha, haverá sinais no céu acima. Você observou? Antes de começar a destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua situação sexual, ele enviou anjos
para investigá-lo. Os anjos vieram à terra nos últimos anos, eles foram vistos entre as pessoas, quero dizer, pessoas honestas, lavadas pelo sangue, que sabem disto. Eles até se levantaram e tiveram suas fotos tiradas, correto. Os seres angelicais visitaram, levando a palavra de volta ao Pai, que o pecado se amontoou até que as estrelas mal podem brilhar. O irmão Brana bate no púlpito 5 vezes. Nota do editor. A lua, o mundo inteiro está cambaleando como um homem bêbado, chegando à noite. Certo, pecado entre os cristãos, entre os eleitos. Eles venderam seus direitos de primogenitura por popularidade. O ministro trocou o evangelho por uma festa social. Se trocou o antigo evangelho, lavado pelo sangue, pelo intelectual, como o povo, para pregar intelecto, falar da sociedade e usar mal o evangelho. Então o profeta está dizendo que não somente a igreja, não é? Mas ministros também trocaram o evangelho pela forma intelectual. Trocaram o evangelho do Espírito Santo, não é? Pela forma intelectual. E com relação aqui aos discos voadores, eu penso que você notou e observou, não é? E pôs a tua atenção no que ele disse, que nos dias de Sodoma, Deus também enviou anjos sobre a terra, antes de destruir Sodoma. Então, isto é, o profeta estava comparando os discos voadores como anjos visitando a terra. Pode ser que a maioria das pessoas não acredite nisso, não é? Mas você que é um cristão, você que crê na mensagem do profeta de Deus, você acredita nisso, não é? Então, eles estão usando mal o evangelho. Muitos deles saíram para o campo, pregaram e usaram o evangelho para ganho pessoal. Isso é muito triste, não é? Usar o evangelho para ganho pessoal. Você já analisou isso? Usar o evangelho para enriquecimento espiritual focado no dinheiro e não focado no trabalho para com as almas, para ganhar as almas, para livrar as pessoas do inferno, não é? Então isso é muito sério. Para ganho pessoal, para ganhar dinheiro. Muitos deles têm grandes celeiros e carros e coisas que nunca teriam ganho pessoal de jeito nenhum. Então é muito grave isso, não é? O que o profeta está dizendo, que muitos pregadores, muitos ministros têm riquezas acumuladas, carros caríssimos, não é?
dos mais caros que existem no comércio, coisa que ele não conseguiria se não fosse através desse meio do dinheiro trazido pelo povo, que são os dízimos e as ofertas. Vamos aqui então. Estou grato por ainda haver um remanescente. Irmão Brana, profeta de Deus, está dizendo: eu ainda agradeço a Deus porque ainda existe um remanescente. Existe um remanescente de crentes que creem seriamente em Deus, na sua palavra, e existe também um remanescente de ministros, de pregadores que creem seriamente na bendita palavra do Senhor. Parágrafo 72, agora. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar, a clamar e repreender o pecado, você sabe o que aconteceu? Todos os eleitos que confiaram em Deus se reuniram ao redor dele. Então, nós lemos no início sobre Esdras. Foi Esdras que estava chorando, envergonhado pela situação, pela condição do povo de Deus, não é? Do povo chamado cristão, do povo chamado eleito de Deus, não é? Então, muitos cristãos naquele dia de Esdras se reuniram a ele, tentando converterem-se também juntamente com esse homem de Deus, esse profeta de Deus, Esdras. Bom, parágrafo 73. O que precisamos hoje é de homens e mulheres. Seus pregadores estão pregando essas igrejas e chamam o pecado de pecado. Abre e fecha aspas aqui. Esses pregadores chamam o pecado de pecado. Quer dizer, chama o pecado pelo seu próprio nome, não é? Pecado de pecado. E o repreendem que o verdadeiro povo de Deus se reúna ao seu redor e fique com você, correto. É hora de gritar e dizer tal é qual, separar o certo do errado. Que Deus nos conceda que tenhamos a coragem de fazê-lo. Pense no que poderia acontecer, como eu estava dizendo a vocês. Eu creio esta manhã, eu ouvi alguém dizer isto, que sobre um desses observadores que está assistindo, esqueci como vocês o chamam agora, para a bomba ou os aviões que virão. Não faz muito tempo surgiu um programa em algum lugar que eles convocaram as grandes frotas com 300 bombardeios a jato com bombas atômicas e bombas de hidrogênio penduradas sobre eles. Não muito tempo atrás, no grande aeroporto de Chervoport, um dos meninos foi convertido ali, nas reuniões do irmão Jack. Ele disse: temos bombas atômicas penduradas
bem em nossos hangares. Eu disse: você não está nos planos. E subíamos e praticávamos com eles diariamente. Eu disse: você não tem medo? Disse: eles não têm gatilhos neles, mas estão tão alertas que no espaço de 1 minuto a 60 segundos poderíamos ter os gatilhos lá e ir e abastecidos e pronto. Eles poderiam voar para a Inglaterra com eles imediatamente. Os grandes hangares estão se espalhando nos oceanos por toda parte. E eles estão dizendo para a Rússia: vocês ousam soltar uma bomba? Basta jogar uma bomba atômica na ONU ou em algum lugar lá e veja o que acontece. O que será? Vai ser um ataque violento à Rússia, e se eles fizessem isto e começassem a lançar aquelas bombas atômicas e de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a Terra como um navio, apenas no cheiro. Você sabe isso, não discordaria nem um pouco das Escrituras, pois a terra arderá e o céu também. Os átomos da terra queimarão. Estamos vivendo em um dia perigoso. Estamos vivendo em uma época em que os homens do mundo estão morrendo de medo. Os grandes homens, eles estão com medo de quem vai explodir a primeira bomba. Então, se um explodir ou o outro explodir, então aquele que explodir primeiro destruirá o inimigo, porque ambos têm artefatos perigosos da mesma maneira, não é? Então eles ficam atentos com medo e observando quem vai explodir primeiro, a primeira bomba que explodir, então a coisa toda entrará em um combate. Deve ser o momento mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos vão mudar, o velho vai se tornar jovem. Oh, que coisa! A morte vai fugir, a doença não existirá mais, não há mais reuniões de oração pelos enfermos, não há mais reuniões de oração pelos perdidos, mas Deus virá e tomará os eleitos dos 4 ventos da terra e os reunirá sob sua própria asa, e viveremos e reinaremos com ele para sempre em seu céu.
Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus, não é? Vamos aqui ler mais um parágrafo. Ó irmão, irmã, amigo meu, se você não está preparado esta noite, possa você estar preparado nesta hora. Eu te faço um convite para vir a Cristo Jesus esta noite e receber. Você que tem sido diferente, você que sabe que não está onde deveria estar com Deus, eu o convido para o altar comigo mesmo. Convido cada um de vocês a vir aqui, e não apenas para dizer, mas para ficar aqui, não é? Não só vir aqui, receber aquela oração e ir embora para casa do mesmo jeito. Eu digo para vir e ficar aqui, até que Deus limpe sua alma de tudo que é diferente dele, até que você possa sair daqui como uma nova pessoa, não com um emplasto de milho, mas saia daqui com uma transfusão de sangue que purifica seu sangue e lhe dá uma nova vida e uma nova esperança. Saia com o batismo do Espírito Santo, saia, não grite, não dance, nem tanto. Essas coisas estão bem, todas elas pertencem à igreja, todas elas pertencem à Bíblia, mas estou falando sobre o Espírito Santo, o amor de Deus. Ponto final. Aqui nós vamos parar neste ponto final aqui, que é o parágrafo 82 da mensagem Um Profeta Envergonhado. E nós vamos ter a oração final agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por mais este programa e por tudo que ouvimos, pelos conselhos proféticos que tivemos neste momento, em mais este programa. Que o Senhor continue abençoando meus irmãos, aqueles que estão reunidos conosco, conectados, e que também o Senhor possa curar o doente agora, libertar o oprimido de qualquer espírito mal também agora, seja liberto, as crianças sejam libertas de todos os males, os adultos sejam libertos de todos os males, os lares e assim por diante. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos, ó Pai, humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, amados. Chegamos ao final de nossa apresentação de hoje e nós damos graças ao Senhor por tudo isso e que o Senhor possa continuar abençoando a todos. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.